Louvo a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Willis, que nos tem confiado esta oportunidade de estar aqui juntamente com os irmãos. Louvo a Deus pela vida do pastor Itamar, pela vida do pastor Washington, que nós temos a liberdade de estar com os irmãos. A lição que nós estaremos estudando nesta manhã é uma lição tão interessante, como são todas as demais, mas ela fala fortemente, não somente com os levitas, mas fala com a igreja de uma forma geral. Levitas ontem e hoje, a crise de identidade. Os irmãos sabem que nós estamos vivendo uma época de culto à personalidade. Isto é, as pessoas primam pela sua própria pessoa, cultuam a si mesmo. Você observa que, se nós olharmos de uma forma geral na área política, na área do esporte, você vai ver que as pessoas estão preocupadas com ela mesma. Por exemplo, o jogador de futebol, quando ele marca um gol, ele bate no peito e diz: eu sou o cara. Quem disse, se ele não tivesse ali, as coisas não aconteceriam. Você observa que o Eduardo Cunha teve um sério problema de sair do poder. Ele é consciente que ele tem problemas, que ele deve tudo. Mas é que ele chegou num patamar, numa posição tão privilegiada, que ele não queria perder este privilégio de ser cultuado, ovacionado, e cultuar a si mesmo, idolatrar a si mesmo. Você observa que existe uma preocupação exacerbada das pessoas olharem para si. O que aconteceu na América agora, o que aconteceu na América, esta eleição da América, você sabe muito bem que o americano é estritamente americano. Ele é estritamente voltado para a América. Os outros países em questão são mero quintal dos Estados Unidos. Não vou generalizar, existem muitos americanos, enfim, que têm uma visão totalmente diferente. Porém, quando no ato deles voltarem ao Donald Trump, eles estavam voltando à ideia americana, à visão americana, voltado para os americanos. Agora eu pergunto, será que esta ideia de culto à personalidade, ela está somente no quintal do mundo? Ou isto, porventura, bate às portas da igreja? Se nós analisarmos, nós iremos ver que no próprio Éden teve problema. O Éden enfrentou um problema seríssimo. Deus orienta Adão e Eva que ele era o centro de culto, de adoração. Porém, quando o adversário vem com uma proposta dizendo a Eva e dizendo a Adão que se eles comessem do fruto eles seriam iguais a Deus, você observa que eles não pecam no ato de comer o fruto, eles pecam por absorver aquela ideia de serem cultuados, de ser igual a Deus, de saber como Deus, de querer saber como Deus. Meus amados, Deus é exclusivo. Deus, ele é exclusivo. Tão somente Ele. Tanto é que não existe um nome para ser dado a Deus. Não tem como você dar o nome, porque Deus não é nome. Não tem como você dar o nome a Deus. Deus, ele é tudo. Ele dá nome a tudo. Mas ninguém pode dizer quem é Ele. Ele é tudo. Ele é absoluto por excelência. Ele é absoluto por excelência. Quando houve uma pergunta, quando Moisés pergunta a Deus como ele haveria de falar com os israelitas, de que forma que ele haveria de falar, o Senhor diz: diga simplesmente a eles: o eu sou me enviou a vós. Ele é tudo. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Ele é o centro de toda adoração. Fora dele não existe mais ninguém. Ele é eterno. Agora, observe, Deus, ele, pelo fato dele ser exclusivo,
Ele tem o poder de escolha, é Ele que escolhe. É Ele que determina quem você vai ser. Tanto na vida profissional quanto na vida espiritual. É Ele que te capacita, que te dá inteligência. É Ele que determina quem você vai ser. Foi Ele que determinou que Davi haveria de ser rei. Ele que determinou que Araão haveria de ser sacerdote. Ele que determinou que Moisés haveria de ser legislador. É Ele que determina. Ele determinou José ser governador do Egito. E nem o próprio Egito pôde impedir. Porque Ele determinou que José seria o governador do Egito. Então Deus, Ele faz as suas escolhas. Então Deus, Ele resolve escolher os levitas para si. É Ele que escolhe. Não é os levitas que dizem: Deus, eu quero ter primazia de ser levita. Eu quero ter primazia, eu quero ter a prioridade de trabalhar no templo. Não, é Deus que escolhe, é Deus que chama os levitas. É Ele que chama os levitas para o quê? Para servirem. Simplesmente para servirem. Observe que Ele não chama eles para serem cantores. Não. Deus não chamou para serem cantores. Deus chamou eles para serem serviçais. Para ter a honra, o prazer de trabalhar na presença do Senhor e para o Senhor. Agora, o que eu acho interessante é que Deus os chama. Deus chama os levitas para serem transportadores de tenda, da arca, transportadores, cada um deles, cada um dos filhos de Tamar, eles tinham uma função específica. Cada um tinha uma função específica para os cuidados da casa do Senhor. Enfim, então nós observamos aqui que eles eram coadjuvantes. Eles não eram, vamos dizer assim, o ator principal. Eles eram coadjuvantes. Eram eles que armavam e desarmavam a tenda. Eram eles que colocavam os utensílios nos lugares para que pudesse haver o culto de adoração a Deus. Eles não eram, enfim, aqueles que tinham a visibilidade. Não. Eles trabalhavam nos bastidores para que a glória de Deus pudesse aparecer. Meus amados irmãos, Deus, Ele não divide a sua glória com ninguém. Ele honra quem trabalha para Ele. Ele abençoa quem trabalha para Ele. Porque Deus não fica devendo nada para ninguém. Ele te coloca numa posição excelente, privilegiada. Ele te dá, enfim, Ele te dá honras. Mas a glória sempre pertencerá a Ele. Ele não divide a sua glória com ninguém. A glória pertence ao Senhor. Agora, a gente vê aqui que Deus, Ele está em busca de adoradores. Aqui na lição, o esvaziamento das palavras. Levita ou adorador. João diz: mas haverá um tempo, e esse tempo já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Queridos, Deus não quer estrelas, não. Deus não quer pessoas de nome, não, porque Ele é o nome. Deus quer pessoas que o adorem, que prestem culto a Ele, que se alegrem de cultuar ao Senhor, que tenha Deus como centro de toda atenção e de toda adoração. Havia uma divisão, havia alguns adoradores que adoravam no Monte Herezim. Os judeus, eles queriam ter a primazia, o privilégio de ser exclusivistas, de serem os únicos adoradores de Deus. Agora Deus, Ele quer ser adorado por todos. Não importa a denominação, presbiteriano, batistas, metodistas, enfim, todos devem centralizar a sua atenção em Deus e para Deus. Todos devem, enfim, estar voltados para Ele, exclusivamente para Ele. Agora, mas a preocupação de muitos não é de ser adorador, mas é de ser cultuado, ter o seu nome em projeção. Mas certa feita perguntaram a Henry Kissinger, o ex-secretário americano,
Depois que ele já não ocupava mais a posição de secretário dos Estados Unidos, perguntaram a ele: do que o senhor sente falta? Ele dizia assim: olha, eu sinto falta das entrevistas, do glamour, da posição. Ele era um homem riquíssimo, tinha dinheiro como folha de árvore, mas o que ele mais sentia falta era do glamour, da posição, das pessoas em volta, entrevistando, enfim, sendo convidado para dar palestras. Ele sentia falta disto. Queridos, isto massageia o ego. Isto faz bem para o ego, mas atrapalha o espírito, causa problema sério para o espírito. E este desejo de ser ovacionado, isto está no homem, isto é inerente do homem, é uma coisa que está dentro dele. O homem gosta disto, o homem gosta desta ostentação, o homem gosta deste privilégio de ser cultuado. Você já percebeu que a maioria dos artistas, dos cantores, boa parte deles, após os shows, vão se envolver com droga, com sexo. Por quê? O homem não está preparado para os aplausos. Deus não fez o homem para ser ovacionado, para os aplausos, para se colocar numa posição de ídolo, de um ícone. Deus não fez o homem para isto. O homem sim deve ser honrado. Dentro da sua posição, ele deve ser honrado, jamais cultuado. Então, quando o homem, ele começa a receber culto de uma multidão, porque a multidão, de uma certa forma, quando começa a aplaudir o homem, quando começa a correr atrás do homem, quando começa a fazer fã-clube para o homem, de uma certa forma, ele está endeusando este homem. E o homem não está preparado para isto. É por isso que ele precisa de droga, é por isso que ele precisa de bebida, para tentar se equilibrar dentro deste mundo que não pertence a ele. Porque a glória pertence a Deus, a honra pertence a Deus. Seres criados não podem ser maior do que a criatura. Seres criados não podem ser maior do que o Criador. Ele não tem capacidade para ser maior do que o Criador, nem pode ser maior do que o Criador. Portanto, a Deus toda a honra, toda a glória. A Ele pertence toda a honra e toda a glória. Ele sim seja adorado, Ele seja glorificado. Esse projeto, não sei se vocês já perceberam que existem alguns cantores que eles fazem uma coisa interessante. Existem alguns cantores que vão com lencinho. E ele pega, pastor, os lencinhos, e após cantar, enxugam o suor e jogam para o povo. Cantor evangélico, não estou falando do mundo, não. Cantor evangélico, jogam para o povo. E as moçoilas, querido, não é para isso. Não é assim que acontecem as coisas. Os lençóis que eram trazidos para Paulo surtiam efeito, curava, porque a vida de Paulo estava inteiramente voltada para Deus. Ele não admitia a glória para si. Mas quando você pega lencinhos perfumados, limpa o seu suor e joga para o povo, existe aí uma ideia clara de que esta pessoa, ele quer ser visto de uma forma diferente, de que esta pessoa quer ostentar uma posição que não pertence a ele. Meus amados, este lugar aqui, ele não é um palco, é simplesmente lugar, uma posição mais elevada, para que você possa ser visto pelos outros, para que neste plano aqui, para que neste lugar, tudo que for falado, seja falado para
glorificar o nome do Senhor. Para que tudo quanto for falado, apareça o Senhor. E quanto mais o homem se preocupa em falar das coisas de Deus, mais as pessoas passam a não enxergá-lo, mas a enxergar Deus na vida dele. Então, quanto mais ele se aprimora, quanto mais ele procura se aperfeiçoar, através do seu cântico, da sua adoração, através, enfim, do seu momento de adorar a Deus, quando as pessoas olharem para o cantor ou para o levita, não irão enxergá-lo. Irão ver Deus naquele lugar. Irão ver Deus atuando ali. João Batista entendeu ele teve a percepção para compreender isto. João Batista, ele teve a visão para entender esta dinâmica de Deus, esta lógica de Deus. Alguém se apresenta a João e diz a João: olha, Jesus está batizando mais do que o Senhor. Embora Jesus não batizou ninguém, mas Jesus está batizando mais do que o Senhor. João diz: importa que ele cresça e que eu diminua. Importa que ele cresça e que eu diminua. João, ele veio com uma graça tão grande da parte de Deus, com uma graça tão grande da parte do Senhor, que alguém perguntou a João: você é o Messias que haveria de vir? Quem é você? Ele humildemente diz: olha, eu sou tão somente uma voz que clama no deserto. Nada mais que isto. Só uma voz a serviço, à disposição do Senhor. Só isto. Não teve ostentação, não ostentou, enfim, não subiu em cima de um pedestal. Procurou dizer: não sou digno de, abaixando, amarrar só ao parca dos seus pés. João, embora João foi considerado por Jesus, dos nascidos de mulher, o maior de todos os homens. Deixa Jesus te honrar. Deixe ele te honrar. Não procure honra para si. Deixe ele te honrar. Ele vai te honrar. Ele vai te honrar. Glória a Deus. Vejamos, semelhanças técnicas diferentes ideológicas. Existe uma preocupação hoje de que as músicas elas tenham uma conotação dançante, que mexa com as emoções, mas que não mexa com o espírito. Tem músicas que não diz absolutamente nada. Elas não têm uma letra, não tem uma melodia lógica, mas ela tem simplesmente um único objetivo: mexer com a emotividade. Tão somente isso. São músicas que você ouve hoje, daqui a um tempo você já esqueceu dela, você não se lembra mais, porque o Espírito de Deus não estava nela. O Espírito de Deus não estava lá. Mas existem músicas que você não esquece. Passa o tempo, passa as épocas, e ela está ali. O mercado está vazio. Ela está aí. Ela está aí. São músicas que, quando são cantadas, de repente, parece que ela é de hoje, ela é do momento, porque o Espírito de Deus estava nela. O Espírito de Deus estava lá. Agora tem músicas, você sente uma vontade de dançar, mas você não sente no seu espírito o desejo de adorar. Falta alguma coisa. Ela tem um apelo vendável. Ela não mexe com o seu espírito, ela mexe com o seu bolso, a vontade de comprar aquela música. Queridos, esta não é a proposta de Deus. Esta não é a proposta do Senhor. Primeiro, há o hino a ser cantado. O hino o objetivo dele é alcançar o coração de Deus.
é atingir o coração de Deus. Quando você se assenta, ou você se ajoelha para compor uma música, o Espírito de Deus, ele tem que estar ali. O Espírito de Deus, ele é como aquele que paira sobre as águas. O Espírito de Deus, ele vai pairar sobre a tua emotividade, sobre o teu intelecto. Para quê? Para que a música, ela tenha a dosagem certa, ela tenha a dosagem emocional, ela tenha a dosagem intelectual e ela tenha a dosagem espiritual. Ela tem a dosagem certa. Então, quando você ouve esta adoração, quando você ouve, você percebe que Deus está sentindo bem com aquela canção. Porque ninguém é melhor do que Deus para saber do que Ele gosta. Ninguém é melhor do que Deus para saber do que Ele gosta, do que Ele quer. E é por isso que Ele, quando o compositor ele vai compor uma música, ele vai entrando no coração do compositor e vai compondo. Abra sua Bíblia, por favor. Abra sua Bíblia. Veja o Salmo de número 20, uma composição de Davi. Veja o Salmo de número 20, por favor. Se você achou, leia alguns versos deste salmo. Aliás, Salmo 24, desculpe, Salmo 24. Davi compôs este hino. Ele simplesmente compôs, ele queria cantar no templo, ele queria cantar para o Senhor. Agora leia o que está escrito aí. Veja. Se alguém puder, leia, por favor. Irmã, por favor, se coloque de pé para ficar mais audível, por favor. Até aí, irmã, até aí. Veja bem, ele começa cantando, exaltando a Deus, exaltando ao Senhor. A preocupação de quem vai entrar, a preocupação, enfim, ele começa exaltando o nome do Senhor. Ele vai colocando Deus na posição que lhe é devida. Depois ele diz: levantai, ó porta, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Davi, ele já está vendo o Senhor lá na frente. Mas foi Deus que trabalhou no espírito de Davi, para que ele pudesse compor este hino, que ficou perpetuado, que está aqui na palavra, na sacrossanta palavra de Deus. Foi inspirado. Então, uma composição para adorar a Deus, ela precisa ser inspirada pelo Espírito de Deus. Porque só Deus sabe o que Ele gosta, o que Ele quer. Enfim, Deus conhece. Meus amados, então o compositor, ele não pode simplesmente pensar na venda. Venda é uma consequência. Venda é uma consequência. Ele primeiro se preocupa em adorar a Deus. Quando ele se preocupa em adorar a Deus na sua composição, o que acontece? Deus, ele falou para Salomão o seguinte: olha, você me pediu sabedoria, não foi? Você não me pediu riqueza, você não pediu dinheiro, mas agora eu vou te dar riqueza. Eu vou te dar. Se preocupe em adorar a Deus. Se preocupe em adorar a Deus. O compositor tem que se preocupar em dar o melhor para Deus. As consequências, elas virão naturalmente. Deus, ele vai abençoar,
naturalmente. Não é preciso se preocupar. Deus abençoa naturalmente. Levitas como marca de legitimidade. Eu faço uma pergunta aqui. Quando você quer tomar um refrigerante, você se lembra de qual nome de refrigerante? Os irmãos, quando você vai tomar um refrigerante, qual o primeiro nome que vem na sua mente? Coca. É o primeiro nome que vem na sua mente, é Coca. Quando você vai comer um sanduíche, você vai sair com a sua família, vai comer um sanduíche, qual o nome que vem na sua mente para você comer um sanduíche? Você viu? O marketing. Trabalhe a sua mente, vai martelando a sua mente. Existe um grupo forte que trabalha no marketing. O que é o marketing? É um mercado. Como trabalhar neste mercado? Como entrar no mercado? Como dirigir as pessoas para comprarem o seu produto? O que fazer para comprar o seu produto? Então, a marca Coca-Cola hoje, ela vale mais do que o refrigerante em si. Ela é mais forte do que o refrigerante. A marca. Por quê? Souberam trabalhar com isto. Souberam vender a marca. Não está vendendo o líquido, mas está vendendo uma marca. Trabalhando em cima disto. O McDonald's está espalhado pelo mundo todo. Eles souberam trabalhar esta ideia. Souberam vender esta ideia. Esta marca. Queridos, o que é pregar? O termo pregar é vender uma mercadoria, é vender um produto. Veja o que diz em Isaías. O termo pregar é justamente isto. Pregar, fazer pregação. O que é pregar? Vamos ver lá o pregão, enfim. Então a pessoa, lá em Isaías está escrito assim: vinde comprai por bom dinheiro, por bom preço, sem dinheiro, enfim, vinde comprai. Agora, você precisa saber vender ou passar esta ideia, passar este pensamento. Então, quem canta, ela está passando não a sua própria ideia, ela está passando Jesus. Então, quando alguém vai trabalhar em cima disto, tem que procurar fazer o melhor. E qual é a forma de fazer o melhor? É você se aprimorar em tudo, colocar a sua vida à disposição de Deus, santificar a sua vida, buscar de Deus. Deus, como é que eu vou fazer para apresentar o melhor do Senhor para o povo? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou vender esta ideia? Passar esta ideia? Agora, nós observamos que existem muitas pessoas que estão preocupadas em vender a sua imagem, vender ele como produto, vender a si próprio como produto. Bom, cada um tem a sua visão, cada um tem a sua ideia. Mas a gente percebe que tem alguns cantores que eu acho engraçado. Eles colocam na sua capa do seu DVD, ele procura colocar o melhor relógio, já viu? Melhor relógio. Coloca um anel daqueles assim, diferenciado, e tira a foto com o anel, com o relógio, enfim, para que seja visto. Não estou dizendo que as pessoas não devem se vestir bem, não devem se organizar, mas tem que tomar cuidado com o produto que está sendo vendido. A pessoa que está comprando ali aquele CD, ou aquele DVD, enfim, está procurando buscar uma música que fale do Senhor, que Ele vai colocar no seu carro, na sua casa, que a sua família será edificada, que a sua vida vai ser edificada, que os seus filhos serão edificados. Pastor Malcirão cantou um hino aqui agora, Pastor Malcirão.
O seu hino não tem ostentação. Não tem ostentação. Ele é simplesmente para Deus e vai descendo assim no coração da gente, e a gente vai entendendo que Deus está nesse negócio. Que Deus está nesse negócio. Irmãos, o povo não quer um produto falsificado. O povo quer um produto que realmente compense você levar para a sua casa, você levar para o seu lar. Compense. Mas a Bíblia diz que haverá um tempo, e este tempo já, o apóstolo Paulo, aliás, o apóstolo Paulo, ele diz uma coisa interessante. Ele diz que nos últimos dias iriam aparecer homens amantes de si mesmo. Amantes de si mesmo. Preocupados com ele mesmo. Preocupados com a sua pessoa. Preocupados, enfim, com a sua visibilidade. Preocupados com a sua ostentação. Homens amantes de si mesmo. Meus irmãos, e esses homens amantes de si mesmo, eles estão por aí. Eles estão por aí. Eu achei engraçado que um tempo atrás, um pregador, ele vinha vir uma irmã, a irmã estava em direção à igreja. E a irmã, simples, porém, uma visão de Deus. Ela vinha vindo com o envelope do dízimo, para levar o dízimo à igreja. Aí o pregador parou a irmã e disse assim: irmã, Deus me tocou para fazer uma oração por você. Bom, pode orar, pastor. E Deus me disse que a irmã, para passar o dízimo para mim, Ele vai te abençoar. Eu vou orar por você, e Deus, Ele vai te abençoar. A irmã pode passar o dízimo que a irmã está levando para mim, que é de Deus. Aí a irmã diz assim: pastor, o senhor pode orar para mim, eu fico grato ao Senhor, mas o dízimo, a palavra diz para me levar na casa do Senhor, e é para lá que eu vou levar. Ela não entregou o dízimo e o irmão não orou por ela. Engraçado. Tem gente que é esperto, amantes de si mesmo, preocupados com o seu próprio bolso. Deus, irmãos, Ele vai te abençoar. Uma certa feita eu estava preocupado. Eu pastoreava uma igreja lá no bairro Wilton, há bons anos atrás. Estava pastoreando uma igreja lá no bairro Wilton e tinha que pagar o aluguel. E a igreja, era a igreja que pagava o aluguel, porque eu morava numa casa em que a igreja custeava as despesas. E a igreja não tinha o dinheiro, era R$200, isso em 95. Era R$200, pastor. Aliás, R$180. Era um dinheiro absurdo. Era um dinheiro absurdo. E aí, a igreja não tinha o dinheiro. Falei: Jesus, e agora? E a dona da casa era uma mulher. Pensa numa mulher brava. A mulher era nervosa, era brava. E eu fiquei pensando: meu Deus, essa mulher vai... Agora imagina eu desse tamanho, com medo da mulher. Essa mulher vai chegar aqui e essa mulher vai falar tanta coisa. Eu já estava até ficando mudando de cor, tão preocupado que eu estava. Falei: meu Deus, como é que eu faço agora? E nada, e não tinha meio, não tinha nada. Eu saí assim. Não somente pelo fato de estar preocupado com a mulher, mas pela boa reputação, pelo nome da igreja, enfim. E aí eu saí andando, e o irmão passou por mim: pastor. Eu digo: ô irmão, pastor, estou sentindo que Deus dá uma oferta aqui. Estou sentindo Deus dar uma oferta aqui para o senhor. Ô irmão, amém, graças a Deus. Eu pensei: olha, ele vai dar uns R$20, né?
Vai dar uns 20 reais, uns 30 reais. Oferta-se no meio da rua, né? Vai dar uns 20 reais. Amém, irmão, graças a Deus, bendito seja Deus. Amém. Aqui, pastor, ele pegou a oferta e me deu 200 reais. Eu senti dar um beijo nele, mas depois recuei, sabe? Eu fiquei preocupado, né? Porque um homem beijando o outro no meio da rua, né? Aí eu recuei. Mas louvei a Deus, que Deus cuida, irmão. Deus, Ele cuida de você. Ele cuida de você. Ele te abençoa no tempo certo, na hora certa. Ele não fica devendo nada para você, nadinha. Ele não fica te devendo nada. No tempo certo, na hora certa, a resposta de Deus, ela aparece na sua vida. Agora, veja. O problema do ego, a doença da superioridade. Napoleão Bonaparte, em 1804, Napoleão, havia um litígio entre a França e a Igreja Católica. O que Napoleão faz? Napoleão, para demonstrar um bom convívio com a Igreja Católica, ele convida o Papa Pio VII para vir coroá-lo, para vir na festa da sua coroação. Porque na época era por costume o papado coroar os reis, numa demonstração clara de que a religião era superior ao período transitório do homem, porque o poder do homem era transitório, mas a igreja, segundo o papado, era eterna. Então, Napoleão convida o Papa a vir de Roma para vir coroá-lo. Mas quando o Papa chegou, o Papa Pio VII chegou na França, na Catedral de Notre Dame, o que acontece? Lá vem o Papa com a coroa na mão, e Napoleão teria que se ajoelhar para que o Papa colocasse a coroa na sua cabeça. Quando o sumo pontífice, o sumo pontífice estava lá com a coroa, Napoleão tomou a coroa da mão dele, levou até a sua esposa, a Josefina, e colocou na cabeça dela, como quem diz, ela a partir desse instante ela está autorizada para ser rainha. E pegou a coroa e colocou na cabeça dele. Ele mesmo se autocoroou, como dizer: o meu poder está acima da igreja. Agora, existem muitas pessoas que são assim. Existem muitas pessoas que são desse jeito. Eles não se submetem a ninguém. Ele é o poder. Ele é o seu próprio pastor. Ele ceia na época que ele quer, onde ele quer. Não obedece ninguém, não fala com ninguém. Ele manda em si próprio e ninguém manda nele. Ninguém manda. Hoje ele está aqui, amanhã ele está ali, ele está lá. Enfim, ele é o poder. Ele é um poder ambulante. Não se submete a ninguém. Meus irmãos, o final de Napoleão todo mundo sabe, né? O final de Napoleão foi um fim trágico. Todo mundo sabe. Queridos, você não manda em nada. Você não é nada. É um amontoado de pó que Deus transformou em barro e fez desse barro um vaso para a sua glória, para o seu louvor. Ele não te fez de ouro nem de prata, ele te fez de barro. De barro. Para que toda a honra e toda a glória, tudo que acontecer na sua vida, seja para a glória dele, para a honra dele. Porque o barro não tem do que se vangloriar. O barro não tem do que se vangloriar. Se você quer se vangloriar em alguma coisa, se glorie no Senhor. Se glorie no Senhor. Levante a sua mão e adore, meu irmão.
Levante a sua mão e adore. Eu costumo dizer que todas as vezes que você entra nesta igreja, a primeira coisa que você faz é dobrar o seu joelho. Quando você dobra o seu joelho, você está reconhecendo que existe alguém maior do que você. Você não se curva para alguém que é menor. Você se curva para alguém que é maior do que você. E quando você encontra com um irmão, você diz a paz do Senhor. Quando você está dando a paz do Senhor, você está dizendo a paz daquele que é dono da tua vida, a paz daquele que te comprou, a paz daquele que tem autoridade sobre você, a paz daquele que você deve reverência e adoração a Ele. Porque a palavra Senhor significa soberano, absoluto, aquele que é dono, aquele que é proprietário. E você pode perceber que a palavra Senhor está escrita com letra maiúscula. Significa que Ele é dono de tudo e você não é dono de nada. Então, meu querido, vejamos, para terminar aqui, a crise do holofote, o terrível medo do esquecimento. Você sabe que tudo na vida é transitório, tudo na vida é passageiro. Há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu, há um tempo determinado para tudo. Querido, se você hoje você está em ascensão, pregando, adorando a Deus, cantando, recebendo convites, é o seu tempo. Faça isso muito bem feito. Procure fazer da melhor forma possível, porque é o seu momento, é o seu tempo. E quanto mais você fizer, faça tudo para glorificar o Senhor, porque esse tempo vai passar. Você vai envelhecer, as forças vão terminar. Esse tempo vai passar. Tudo passa, tudo termina. E as pessoas vão embora. Mas se ele fizer uma coisa bem feita, o seu nome fica. Pastor Albino passou, mas o nome dele está aqui. O nome dele está aí. A sua história está aí. Então, por quê? O único nome que não passa é o nome do Senhor. Por quê? Porque foi lhe dado o nome que é acima de todos os nomes, diante do qual todo joelho se dobra. Seu nome está estabelecido na eternidade. O nome do Senhor é reconhecido no céu. O nome do Senhor é reconhecido no inferno. O nome do Senhor é reconhecido pelos demônios que proliferam aí pelos ares. O nome do Senhor é perpetuado na sua igreja. É nome absoluto sobre todos os nomes. Agora o meu nome, o seu nome é um nome transitório, meu irmão. A gente passa. A gente passa. Não se preocupe em perpetuar o seu nome. Se preocupe em fazer. Simplesmente faça. Simplesmente faça. Deixa que Deus cuida do resto. Deixa que Deus cuide do resto. Finalizando, João Batista, ele teve uma dificuldade de entender que ele estava passando. Ele teve uma certa dificuldade de entender que ele estava passando. Quando João foi preso, ele ficou tenso, preocupado. Havia seguidores de João, e João mandou perguntar: o Senhor é o Messias que há de vir? Pergunte a ele. Mandou que perguntasse ao Senhor. Irmãos, a gente tem que entender que nós temos o início do nosso ministério, o apogeu do ministério, mas, enfim, o término do ministério, ele termina. O ministério não é eterno, ele termina. Então, meu querido, João mandou perguntar. Jesus diz: diga a João que os cegos estão enxergando, que os paralíticos estão andando. Conforte ele com essas palavras. Diga isto a ele. Enfim, o período dele terminou. O período de João terminou. Agora é um outro período. Fiquemos de pé. Quem se lembra dos Oséias de Paulo aqui? Que coisa. Continua cantando ainda, mas não é o mesmo apogeu, não é a mesma coisa. Mas
marcou uma época. Marcou uma época. Luiz de Carvalho, quem se lembra aqui? Luiz de Carvalho. Que é isso? Foi um período tremendo. Foi uma época extraordinária. Mas ele soube atravessar esse período de transição. Ele soube atravessar. Que Deus nos abençoe. Que nós possamos entender que é o nosso tempo, que é o nosso momento. E que neste momento possamos fazer o melhor.